Hoje, quarta-feira, é dia de Papo Cabeça. Estamos aqui com a Fabiana Luckmaier, que é psicóloga, especialista em crianças e adolescentes. Ela está aqui dando um toque para os filhos que não querem voltar para as aulas de jeito nenhum e as aulas que começam agora no dia 2 de fevereiro. Pois é, Solange, a gente pensa que é pouco, mas não, é muita criançada que quer ficar descansando e aproveitando, né? Só fazer um caso aqui, contar um caso aqui. Ela disse que pode falar o nome, que o filho não está assistindo. Ele já é um pré-adolescente. E a Irene está comentando que ano passado ela sofreu muito, Fabi, com o filho fugindo, matando a aula. E ela tentou de várias maneiras conversar com ele, tentar negociar para ele parar de fazer isso, que ele quase foi suspenso, não chegou a acontecer isso. E ela quer saber o que ela pode fazer esse ano para que não volte a acontecer. Na verdade, depende muito da referência que ele tem, né? Do certo, do errado. Mas como a mãe é uma mãe preocupada, provavelmente ela queira passar o certo, né? É conversar com ele de novo, é água mole em pedra dura, né? Pré-adolescente, por imaturidades, é não desistir, é conversar, ir na coordenação da escola, independente se é pública ou particular, ir na escola, se começar a acontecer, né? Falou, filho, ó, vamos, né? Você quer brigar, você quer ficar de castigo, você quer deixar de ter o seu videogame, se isso acontecer, fazer combinados e trocas com ele, foi bom. Então, se você não está dando, né, o mínimo, que é ir para a escola, ficar na média, que é o mínimo que você tem que fazer, é começar, a vida dele não pode ser tão fácil, né? Já visto que ele não está devolvendo, é a tal da meritocracia. Mas ir conversando, não precisa conversar agora, deixa ele primeiro ver como vai começar, porque às vezes ele já amadureceu um pouquinho e não fica pré-ocupada, né? Se ocupe na hora certa, mas procura ajuda se precisar também. Agora, o Marco lá de Lorena, ele está bem preocupado, viu, Fabi? Ele diz o seguinte, meu filho tem 11 anos de idade, vai completar 12, agora em 2015, e ele não para em escola absolutamente nenhuma, já é a 5ª escola que nós estamos colocando, eu vou poupar o nome da criança. Ele pergunta o seguinte, isso é prejudicial? Olha, eu acredito, né, num sistema que nós precisamos se adaptar às situações e não as situações sempre se adaptar a nós. Então, para uma criança ou um pré-adolescente que fica pipocando de escola, a escola tem que se adaptar a ele? Não. Ele vai ter que ser trabalhado de alguma forma. Claro, eu sou a favor de ver uma escola que se adapte ao estilo dele. Não gosto de estudar, então vou para uma escola que a média seja 5 e não 7. Tudo bem, ok. Mas ele não se adapta em nenhuma. Ele precisa aprender a se adaptar. Quando? Conversando com a coordenação, com professores, com ele. Falei, não, filho, e não facilitar tanto. Deu um probleminha, muda. Porque ele já acostumou, sim, 1 ano, ele já... Então, é mais responsabilidade dos pais, né? No caso do pai que está preocupado. Falei, não, filho, ó, você já começa no início do ano falando, filho, você vai ficar nessa escola até o final do ano. Então, vamos escolher bem a escola que você vai, embora provavelmente já esteja matriculado, porque dessa escola você vai se formar até o ensino fundamental ou fazer o ensino médio, porque na cabeça da criança precisa ter linearidade, começo, meio e fim. Se ele fica pipocando, você não cria um cérebro linear. E para o futuro dele é importante essa linearidade. Então, tenta assim, viu, Mário? Que se for preciso, pedir aí, de repente, ajuda profissional aí para poder trabalhar a cabecinha do filhão, né, Luquinha? Agora, às vezes, foge do controle isso, Solange, porque a Cida está comentando aqui que o marido dela, ele é muito transferido de trabalho nos lugares de cidade. E aí eles ficam realmente pipocando, como você falou, de cidade em cidade a cada 2 anos. Isso já é normal. E ela disse que tem que aceitar, afinal, dessa maneira que eles pagam as contas. Só que está tendo muita dificuldade que os filhos que estão aqui já, para mudar já aqui no Vale mesmo, não estão querendo sair da escola. Então ela está pensando de repente mandar o marido morar sozinho na outra cidade e ela ficar aqui por causa dos filhos. Isso é bom ou não é? Eu sou a favor da família ficar junto, né? Eu acho que ficar perto do marido, a esposa junto. Eu acho que quando você está junto, você aguenta os rojões, ainda mais se são pré-adolescentes ou adolescentes, é melhor estar junto. Porque se isso é a carreira dele, os seus filhos provavelmente já se acostumaram, né? A cada 2 anos. Aí entra um outro aspecto que você trabalha a resiliência de outra forma. Você se torna uma pessoa mais resiliente porque você tem que se readaptar o tempo todo. Você se reinventa o tempo todo. Isso é saudável, de certa forma? É saudável, é saudável. Agora,
É bom? Não digo que é bom. Não é gostoso você mudar de escola. Para criança e adolescente, eles ficam mais inseguros. É aquela história, tudo é novidade, novos amigos. Aí nessa idade, eles não gostam de ficar longe dos amigos. O que você pode fazer? Você muda, mas convida os amigos, que já que é no Vale, né? Convida para dormir final de semana na sua casa. Tenta dar alguns atrativos na cidade nova, sabe? Alguma coisa, uma bicicleta nova, um passeio, convidar os amigos para passar o final de semana, alguma coisa que seja um atrativo para eles na nova escola. Para minimizar tem que ser melhor essa situação, né? Porque, infelizmente, é uma situação que é a realidade, né? Agora, as aulas vão começar. Tem criança que não tem problema, né? A nossa querida Aninha foi conhecer uma dessas crianças, né? Pois é, gente, porque olha, quando começam as férias é uma alegria, né? Mas na hora de voltar, dá aquela preguicinha na criançada. E a Ana foi conversar isso mesmo com a mamãe Ana Paula, para saber o que ela faz para incentivar o filhão para voltar aí às aulas. Confere aí. Oi, Sol, oi, Luquinha, as férias estão acabando e aquilo que muitas vezes é motivo de alívio para os pais, para alguns pode se tornar uma dor de cabeça. A gente sabe que não é fácil fazer a criança acabar com a rotina de férias e voltar às aulas, mas a gente vai bater um papo super bacana com a Ana Paula e com o Arthur. E a Ana Paula vai dizer o que ela faz para o filhão voltar com aquele sorrisão para a escola. Simbora conhecer eles? Ele sente falta assim quando ele volta às aulas? Então, como ele está acostumado a ficar mais à vontade nas férias, né? Acorda um pouquinho mais tarde, vai dormir um pouquinho mais tarde. Eu acho que o que mais ele sente falta é esse de dormir um pouquinho mais tarde, né? Ele tem um pouquinho de dificuldade de acordar mais cedo, né? O que você faz para tentar incentivar e ele não ficar aquela criança mal-humorada? Então, a gente dá uma desacelerada, né, antes de iniciar a aula, né, a gente tenta fazer um trabalho de dormir um pouquinho mais cedo, acordar um pouquinho mais cedo, para que quando ele voltar à aula mesmo, ele não esteja tão cansado, não chega na sala de aula e fique com sono, né. Durante todo o período das férias, você já vai controlando aos poucos ou você deixa ele ficar mais livre? Deixo ele mais à vontade, né, nas férias eu não tento cobrar tanto dele. Ana Paula, você ajuda seu filho a voltar à rotina dele, propondo alguma atividade, algumas coisas, ou você deixa que isso fique por conta dele, muitas vezes até para testar a responsabilidade dele? Não, eu tô ajudando, né? Agora a gente está numa nova fase dele ter mais responsabilidade, mas eu acho que ele vai depender um pouquinho ainda de mim, né? Então a gente tenta colocar algumas rotinas no dia a dia dele, para que ele entenda, né? E ele não sinta quando isso exigir realmente dele, entendeu? Uma parte que eu acho super divertida, a compra do material escolar. O Arthur vai junto ou não? Ele vai junto, sim. E eu sempre trabalhei com o Arthur opção. Eu dava 3 opções, ou esse, ou esse, ou esse. Para que ele também não extrapole, assim, não fique tão perdido. E eu coloco sempre dentro das minhas condições também. Quanto tempo o Arthur leva para voltar à rotina normal? Então, eu acredito que uma semana o Arthur ele já esteja tranquilo em relação a horários e né, ao engate aí nas aulas, nas sequências das aulas, assim. Arthur, fala pra mim, você fica ansioso quando tá pra começar as aulas? Não, porque nas férias dá pra eu brincar mais, passear, ficar mais com a minha família, viajar. E eu aproveito que meus primos também estão de férias para brincar com eles. E quando você tá de férias, você sente um pouquinho de falta da escola. O que você mais sente falta quando você está de férias? Dos meus amigos, de alguns professores e de algumas aulas. Eu sempre converso com ele, eu acho que o diálogo é a coisa mais importante, né? A gente sabe que nem tudo que a gente tem que fazer é o que a gente gosta, mas eu sempre mostro a importância daquilo que tem para a vida da gente, o que reflete lá na frente. Então eu sempre tento conscientizá-lo, né, da importância de realmente às vezes estar fazendo uma coisa, mesmo que não goste, a importância daquilo para a vida da gente. Pois é, aquilo que a Fabi, que está aqui no estúdio, a psicóloga, falou, né? Muitas vezes tem que bancar, entre aspas, brincando, o alemãozinho aí para deixar o filhão chorar, etc e tal. Agora, essa mãe, ela
disse que dá opções para o filho na hora da escolha da compra do material escolar, mesmo na questão dos horários. Isso é legal? Não, eu acho que ela que deveria estar aqui no meu lugar. Ela falou várias coisas bacanas. A opção é importante, né? Então, em termos de material, é legal. Ela falou de ir readaptando agora a última semana, né? Ele já vai dormir um pouco mais cedo para se readaptar ao horário perfeito, de ir conversando já da importância da escola. Falou, olha, filho, você não gosta, mas tem coisa que... Tem matéria que a gente não gosta. É importante e não tem muita negociação. Tem negociação, as opções, isso sim. Né? Você quer ir lá, quer na turma A, na turma B, quer estudar com seu amigo X ou Y, mas tem coisa que não tem opção, né? No seu trabalho, no meu. E é importante para a criança, as mães que deixam o filho faltar demais, quando são menores, 7, 8, não tem que ficar faltando. Tá com febrinha, dá um remedinho, manda para a escola. Ficou pior, aí você busca, mas ele se deu o trabalho de ir. Não faltar muito, porque esse senso de responsabilidade vem um pouco dessa rotina. Inclusive que a mãe fala que tem rotina, acho que foi ela que poderia estar aqui. Mas você falou uma coisa que já antecipou aqui a pergunta do Paulo também. O Paulo falou assim, e quando o problema, Sol, é a mãe que fica grudado no filho e não deixa o filho para a escola, Luquinha? Difícil, hein, Solange? Só fazer um comentário aqui. O reajuste do material escolar foi de quase 30% esse ano. Ah, que beleza. O que não mudou e não reajustou, gente, nesse nosso país? Me fala algum produto pelo fez, porque eu não sei, na verdade. Aumentou o salário de deputado, senador e o cartão corporativo da presidente Dilma, que foi de R$8.800.000 só no ano passado. Ela Você gastou. vê que coisa, né? É um absurdo, né? Tudo reajustado sempre para mais. Nunca no negativo, né? Bom, o corpo do surfista catarinense Ricardo Santos, de 24 anos, foi enterrado hoje às 10 da manhã. Ricardinho, como era conhecido pelos amigos, levou 3 tiros na manhã de segunda após um desentendimento com um policial. O surfista passou por 4 cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos. O policial militar Luiz Paulo Mota, de 25 anos, que é suspeito de ter disparado os 3 tiros contra o Ricardinho, já respondeu a outros processos criminais e foi absolvido em todos, segundo aí a PM. Bom, não sai daí, que é rapidinho o nosso break, a gente já volta com outras notícias. Foi enterrado também o corpo da menina de 11 anos que levou o choque ao mexer no celular. A gente já volta.